Olá, um ótimo dia para você ligado na TV Difusora. Estamos começando o Bom Dia Maranhão. Veja os destaques de hoje. Ventos no litoral da capital podem chegar a 60 km por hora e Marinha emite sinal de alerta. Decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão permite agora que cães sejam enterrados em cemitérios ao lado de humanos. Na reportagem especial de Imperatriz, vamos conhecer mais a história da maior feira livre da região tocantina. E no quadro Bem Viver, vamos falar sobre a saúde do homem. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado pela TV Difusora. Estamos começando o Bom Dia Maranhão nesta quarta-feira. Aqui no estúdio nós vamos falar sobre um outro assunto extremamente importante, a ampliação das obras no centro histórico da cidade. Mais 3 obras extremamente importantes já foram anunciadas. E a gente vai falar sobre o assunto aqui no estúdio, conversando com o superintendente do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Estará conosco aqui no estúdio o superintendente falando os detalhes dessas obras que já estão previstas aí, né? Já tivemos nos últimos anos o maior investimento feito em cidades históricas. Na verdade, o maior investimento feito aqui no Maranhão aconteceu nos últimos anos. A gente lembra as obras de requalificação da Rua Grande, ali do Complexo Deodoro, enfim. A gente vai falar mais sobre esse assunto no Bom Dia de hoje também. Nós estamos no período de férias e nessa época do ano é muito comum, você sabe, né? O céu ficar repleto de pipas. Mas é preciso ter cuidado para evitar acidentes. A brincadeira bastante comum durante as férias pode se tornar um risco sem os devidos cuidados. Somente em 2019 já foram registradas 724 ocorrências de pipas presas aos fios da rede elétrica. Desse total, 199 ocorrências foram em São Luís, 74 em Timon. Logo em seguida, aparece Imperatriz, com 69 ocorrências, seguida de São José de Ribamar, com 49. Este técnico em segurança lembra que, para evitar problemas do tipo, o ideal é procurar os locais adequados. É um condutor de energia, então que procurem locais bem abertos, campo de futebol, praias, locais que não tenham instalações elétricas da SEMAR próximos. Outra recomendação é que se evite o uso do cerol. Em contato com a rede, esse material facilita a condução da eletricidade. Outra sugestão pode ser trocar a brincadeira por outra, mais segura. O trabalho de conscientização que a área de segurança da SEMAR faz, quando a gente encontra algumas crianças brincando de pipa, a gente tem essa preocupação de evitar acidentes. A gente pega uma bola que a SEMAR fornece e troca por pipas. Não é a mesma coisa, mas evita aí os acidentes, né? Empinar papagaio, como a gente diz aqui no Maranhão, é muito comum, principalmente nessa época do ano. E agora, então, nesse tempo aí com ventos fortes, né? Mas claro que tem que ter todo o cuidado. E vai lembrar que o uso do cerol é proibido. A lei foi sancionada em 2012 e proíbe a fabricação, comercialização e utilização de cerol ou quaisquer outros tipos de materiais cortantes em linhas de papagaio ou similares. Vamos agora dar uma olhada como é que está o trânsito na capital. Vamos lá? Vamos ver como é que está nesse momento aqui a ilha de São Luís, o trânsito nas principais avenidas. A gente começa com a Carlos Cunha, o sol já está brilhando e forte nessa manhã aqui em São Luís. Lá na Carlos Cunha, você vê no detalhe aí o trânsito absolutamente tranquilo nesse momento, nesse trecho da cidade. Lembrando que estamos de férias, claro, e aí também a situação fica mais tranquila. Geralmente no sentido centro, no sentido Jaracati Centro, é o volume maior de veículos nesse horário. Agora a gente vai mudar, faz um giro e vai lá para a Avenida Guaxenduba. Esse cruzamento é extremamente importante. Os ônibus que sobem ali para a Praça Deodoro estão vindo nesse momento, descendo a Avenida das Cajazeiras. Você vê um grande número, inclusive, de coletivos, né, nesta região da cidade. As pessoas estão indo para o trabalho, enfim, estão se deslocando nessa manhã, mas o trânsito também tranquilo nesse ponto. Vamos mudar agora? Vamos para Jerônimo de Albuquerque. Aí está a Avenida Jerônimo de Albuquerque, bairro do Bequimão, ali próximo ao antigo Roque Santeiro. O trânsito bem mais tranquilo hoje do que ontem nesse horário, né? Vai fluindo normalmente nesta via, que é uma das maiores aqui da capital maranhense. Imagens ao vivo, em tempo real para você, do Centro de Controle de Trânsito da Prefeitura de São Luís, da Secretaria Municipal de Trânsito. Guajajaras agora aí, cruzamento com a Lourenço Vieira da Silva. Trânsito já mais complicado nesse horário. E você vê o detalhe aí do motorista, ó. Para ficar nessa posição que esse carro ficou, ele entrou já no sinal amarelo. Pode ter certeza disso, o amarelo é alerta, por isso ficou nessa posição aí complicada. Você vê que o carro vem passando aqui na direita e tem que desviar para não bater no veículo. Então fica o alerta mais uma vez, não é permitido fechar o cruzamento. E aí a gente vê, o carro saiu da Lourenço Vieira da Silva, o veículo ficou parado aí nesse ponto. Aí está, vai se deslocando somente agora, mas é uma
atitude que não deve ser tomada no trânsito. Fico alerta aí mais uma vez. Mas, por enquanto, trânsito tranquilo também nessa via importante da nossa cidade. Daqui a pouco a gente volta para fazer mais um passeio aí pelas avenidas de São Luís em tempo real para você. Uma onda de assaltos registrados nos últimos dias na MA 201 tem preocupado a população. Na noite da segunda-feira, uma PM atirou em um homem após reagir a um assalto na rodovia. Dona Liaci nos conta que nunca foi assaltada na estrada de Ribamar, mas o filho dela já foi sim. Meu filho já foi vítima, né, nessas vans, então já teve casos também de abuso, né, nelas. É terrível, né? Na noite desta segunda-feira, um assalto registrado em uma parada de ônibus terminou em morte na MA 201. O crime ocorreu por volta das 7 horas da noite nessa parada de ônibus que fica aqui na estrada de Ribamar. De acordo com informações preliminares, os suspeitos teriam aproveitado a presença de muitas mulheres aqui no ponto para praticar assaltos. Quando já estavam indo embora, uma policial militar que estava à paisana sacou uma arma e deu um tiro na cabeça de um deles que morreu na hora. O outro suspeito conseguiu fugir do local. Esse mototaxista, que trabalha bem próximo de onde tudo aconteceu, revela que os assaltos na região são recorrentes. Para cada transágua ali tem uma rua que ela sai aí numa invasão ali e sempre tem assalto lá. Eles roubam e se aproveitam se fugir de lá, pulando do micro-ônibus, né, dos ônibus, e sobe a rua ali para cima e aí pronto. Depois que tá para ali, ninguém encontra mais. Na semana passada, a jovem Micaele Rodrigues morreu durante um assalto a uma van também na estrada de Ribamar. O caso ainda está sendo investigado. O suspeito que acabou morrendo na ação desta segunda-feira foi identificado como Elivaldo Moreira Filho. A policial militar que atirou contra Elivaldo se apresentou espontaneamente na Superintendência de Homicídios. A militar não será indiciada. Apesar de ter havido um fato típico, né, ela está amparada pela excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa, uma vez está mais que comprovado que o Elivaldo e o seu comparsa estavam tentando praticar assaltos ali na região. Inclusive hoje foi ouvido uma das vítimas, a que teve a moto roubada. Essa moto foi apreendida, já foi devolvida. Ele relatou que por volta das 5h30, o Elivaldo mais uma outra pessoa teriam anunciado o assalto e levado a sua moto. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que a MA 201 é alvo constante de trabalhos preventivos e ostensivos executados por equipes da Polícia Militar, em que pedestres e veículos vistos em situação suspeita são abordados e revistados para combater ações criminosas na região. O órgão comunica que diariamente barreiras policiais são montadas em horários estratégicos para revistar ônibus e vans do transporte alternativo que trafegam pela via. Vamos continuar falando de segurança aqui no nosso Bom Dia, mas antes, vamos ao nosso giro de notícias. Estudantes que se inscreveram no Programa de Financiamento Estudantil FIES têm até hoje para realizar, nas universidades escolhidas, a comprovação das informações prestadas ao site do programa. Os estudantes que não foram pré-selecionados na chamada regular do Fundo de Financiamento Estudantil devem ficar atentos, pois podem a qualquer momento ser contemplados com financiamento. Este ano foram ofertadas quase 50 mil vagas em 2.000 universidades particulares de todo o país. A Justiça Federal recebeu as 4 denúncias contra a organização criminosa que fraudou mais de 26 milhões de reais em benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social no Piauí e Maranhão. Ao todo, 21 pessoas foram presas durante a operação deflagrada pela Polícia Federal em maio deste ano, denominada A Grande Família. As denúncias foram apresentadas pelo Ministério Público Federal no Piauí. Conforme a investigação, a quadrilha era formada por estelionatários da mesma família e servidores públicos que falsificavam documentos em nome de beneficiários falecidos. Segundo a Polícia Federal, 639 benefícios previdenciários foram fraudados. Um office boy foi baleado após uma tentativa de assalto no bairro Guajapa, em São Luís. De acordo com a Polícia Militar, a vítima chegava em casa quando foi abordada por 5 homens em um veículo que estaria sem a placa da frente. O homem teria sido atingido no pescoço e, após ser ferido, ainda dirigiu até uma unidade de saúde em busca de atendimento. Os suspeitos conseguiram fugir. Participação agora de Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão, essa situação do Guajapa, esse homem que foi alvo de bandidos,
É estranho porque a informação que se tem, você pode me corrigir se eu estiver errado, de 8 tiros disparados, quer dizer, geralmente num assalto não acontece esse tipo de coisa, né? E a quantidade de indivíduos, outro traço característico que chama atenção também é o fato de eles terem retirado a placa do veículo utilizado no crime, né? Ao que parece, a polícia está começando a entender de que, na verdade, pode ser uma tentativa de crime de encomenda, não é? Crime de pistolagem. A vítima, depois foi se descobrir, já que ele, mesmo baleado, ele conduziu esse carro até na UPA ali do Vinhais, onde ele recebeu atendimento médico, e, na verdade, ele tem uma atividade de prestar segurança aí para algumas pessoas, inclusive estaria trabalhando na segurança de um parlamentar e tal. Então, a polícia está vendo se tem alguma ligação dessa atividade que ele desenvolveu. Que as características de assalto, elas praticamente foram sendo eliminadas a partir do momento que não houve voz de assalto, a quantidade de tiros, de disparadas, né, pelos indivíduos, o fato do carro ter sido um carro que provavelmente foi preparado para esse tipo de crime, com a retirada das placas. Como aí é um local de área residencial, onde há muitas câmeras, as imagens que devem estar disponibilizadas hoje para a polícia, elas deverão dar um avanço muito grande nessa direção da elucidação aí desse caso aí. Silvão, vamos falar de outro caso agora, no interior do estado, em Barra do Corda, um duplo homicídio? Foi um duplo assassinato. A polícia começou primeiro a trabalhar com a questão da morte do Ellison e do João Vitor. Eles foram executados a tiros lá no loteamento conhecido como Frei Damião, lá na cidade. E aí, a partir daí, do duplo assassinato, a polícia acabou descobrindo que havia um mandante, um intermediário, um executor. Chegou ao senhor Raimundo, um senhor, né, que teria contratado o Pitbull, que é o pistoleiro, para matar o Ellison em função de ter descoberto que o Ellison tinha um relacionamento extraconjugal com a esposa dele. Aí ele contratou, através do Francisco, esse pistoleiro, e aí o pistoleiro foi lá, realmente isso aí está tudo esclarecido, porque estão todos 3 presos, com autuados em flagrante lá na delegacia lá de Barra do Corda. Em menos de 12 horas a polícia elucidou tudo e prendeu os acusados. Lamentável que uma dessas pessoas, no caso o João Vitor, ele praticamente morreu de graça, não sabe nem por que morreu. Ele morreu porque estava lá do lado do Ellison, né, porque o objetivo era matar o Ellison, e o pistoleiro disse na delegacia ontem, lá em Barra do Corda, que infelizmente matou o rapaz porque estava no lugar errado, na hora errada, e que teve que matá-lo como queima de arquivo para não deixar testemunha do crime que ele havia praticado. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Ok, até amanhã, Adalberto. Bom dia. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta, às 6 da manhã, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Uma decisão da Justiça Maranhense vai permitir agora que animais sejam enterrados em cemitérios de humanos. Quem tem informação é Eduardo Ericeira. Eduardo, essa decisão diante da Justiça já começa a dividir opiniões aí. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma decisão tanto polêmica, né? Algo aí que até então as pessoas não costumam fazer, não costumam procurar, mas foi por conta aí de um processo recente que foi tomada essa decisão pelo Tribunal de Justiça. O autor de um processo não gostou de 3 cães que foram enterrados no cemitério Jardim da Paz, que é administrado pelo Memorial Maranhense. Por conta disso, ele moveu uma ação na 16ª Vara Cível aqui da capital São Luís, e na defesa do Memorial Maranhense, que administra o cemitério Jardim da Paz, a Justiça acabou dando ganho de causa ao próprio memorial que administra o cemitério. O autor, ele moveu essa ação, segundo ele estava se sentindo aí afetado porque os pais dele, os pais do autor do processo, estão enterrados no cemitério Jardim da Paz. Por conta disso, ele não gostou, acabou movendo uma ação por conta do enterro desses 3 animais, desses 3 cães, no cemitério em que os pais dele se encontram, no caso do autor do processo. Por conta disso, ele moveu esse processo. O Memorial Maranhense, na sua defesa, alegou que no contrato não há nada discriminando que animais possam ser enterrados no cemitério. Inclusive, na decisão também, na defesa do Memorial Maranhense, ele alegou que há uma lei estadual também que permite que animais possam ser enterrados aí próximos aos seus donos. Por conta disso, o Tribunal de Justiça deu ganho de causa à administração do cemitério. Por conta disso, agora os animais podem ser enterrados nos cemitérios, inclusive com uma lei estadual. Na segunda instância, no Tribunal de Justiça, o autor do processo, ele foi à segunda instância
instância, recorreu ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça também deu ganho de causa ao Memorial Maranhense, alegando que não há nenhuma decisão dentro do contrato que foi analisado discriminatória aí para o enterro de animais nos cemitérios. Por unanimidade, o Tribunal de Justiça deu ganho de causa ao Memorial Maranhense e na primeira instância, como eu havia dito, também já havia dado ganho de causa, só seguiu aí a segunda instância, no caso do Tribunal de Justiça, deu parecer favorável, assim como a primeira instância, a ação que foi movida primeiramente na 16ª Vara Cível de São Luís, em seguida no Tribunal de Justiça, ambos deram parecer favorável à administração do cemitério para o enterro de animais. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui na Difusora, pode ter certeza, né? Dessa decisão tomada ontem pelo Tribunal de Justiça do Estado. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, em apenas um dia, mais de 600 mil pessoas já se inscreveram, gente, para não serem perturbadas por empresas de telemarketing. E mais, tem Diogo Coutrinho no quadro de política falando sobre deputados que buscam abrigo em partidos para serem candidatos à prefeitura da capital. Vamos falar também sobre os investimentos do governo federal no centro histórico da cidade. Novas obras estão aí por vir. A gente vai falar sobre esse assunto já depois do intervalo. Vamos para o intervalo. A gente volta já em instantes com o Bom Dia Maranhão ao vivo para você. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. São Luís tem recebido nos últimos anos um grande volume de obras no seu centro histórico. Melhor é que novos investimentos estão previstos aqui para captar o patrimônio cultural da humanidade. Sobre o assunto eu converso agora com o superintendente do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, aqui no estado, Maurício Itapari. Maurício, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Maurício, antes de falar das obras, eu queria começar falando sobre essa ocupação desses espaços, né? Algo que, enfim, é extremamente importante, né, para o uso, digamos assim, desses logradouros. A gente observou isso no Natal, né, uma programação intensa, muita gente circulando ali, observou isso agora recentemente nas festas juninas também, essa ocupação. Como é que você observa essa, digamos assim, os maranhenses estão redescobrindo, digamos assim, o nosso centro histórico? Com certeza, Adalberto, a população voltou a frequentar o centro histórico. Isso nos enche de alegria, porque é sinal que os investimentos que o governo vem fazendo, tanto o governo federal, o governo municipal e o governo estadual estão fazendo dentro do centro histórico, estão fazendo com que a população volte, né, a ter esse sentimento de pertencimento, de que aquela área pertence a eles e que eles têm que nos ajudar na preservação desses espaços públicos. Em relação àquilo que vai, as obras em andamento, né? Nós tivemos a requalificação do Complexo Deodoro, a Rua Grande, a Praça Pedro II também. No caso da Rua Grande, qual é a previsão de entrega, de finalização das obras nessa área? O Complexo Deodoro do Panteão, nós entregamos no fim do ano passado, dezembro de 2018, e estamos agora finalizando a obra de requalificação urbana da Rua Grande. A previsão de entrega agora para agosto deste ano e em breve também iniciaremos, como já foi anunciado, Adalberto, na segunda-feira, que foi um motivo de muita alegria, de uma parceria com a Vale e com a Prefeitura de São Luís, novas obras para o nosso centro histórico. A exemplo de toda a requalificação urbana da Praça João Lisboa, do Largo do Carmo e a inserção de uma nova praça, que será a Praça das Mercês, em frente ao Convento das Mercês. Investimentos da ordem de 11 milhões de reais. Vamos falar um pouco, então, da obra de requalificação urbana ali na Praça João Lisboa. O que está previsto, o que deve ser feito? Ela passará por uma reforma completa, o abrigo também passará por reforma e essa obra se estende até aquele calçadão da Rua de Nazaré. Toda a parte de pavimentação vai ser refeita, iluminação pública nova, mobiliários urbanos novos, como bancos, lixeiras, a parte de acessibilidade também, que é de suma importância, ou seja, nós vamos fazer a requalificação completa daquela área. O Largo do Carmo também é um lugar extremamente importante para a história da nossa cidade, né? Do ponto de vista arquitetônico também tem seu significado. Com certeza, e ontem eu estive em Brasília, e numa conversa com a presidente nacional do IPHAN, ela nos autorizou também que nós façamos também a licitação da Igreja do Carmo. Ou seja, além das praças e do Largo do Carmo, nós iremos também iniciar a licitação agora para fazermos a reforma da Igreja do Carmo também. A construção da Praça das Mercês. Ela é uma nova praça que vai ser inserida naquele terreno em frente ao Convento das Mercês. Lá o investimento da ordem de 6,5 milhões de reais. É uma praça onde nós vamos ter áreas para eventos,
quadras esportivas, pista de skates, todo o mobiliário urbano, iluminação toda em LED. É uma área que estava degradada, era uma área que nós sabíamos que estava, inclusive, com moradores de rua, com pessoas usuários de drogas, ou seja, com essa requalificação a gente espera devolver àquela área a importância que ela merece. Como é que tem sido o cuidado das pessoas aqui na capital com esses presentes, digamos assim, que nós recebemos aí, essas obras tão importantes e fundamentais para a nossa cidade patrimônio cultural da humanidade? A gente sabe que há, por parte da Prefeitura, um monitoramento, inclusive, através de câmeras ali no Complexo Deodoro, enfim. E a gente, infelizmente, mostrou aqui que, pouco tempo depois de entregue, alguns danos foram causados ali naquela área, mas, no geral, o que é possível falar sobre esse aspecto? Adalberto, a população tem nos ajudado. Eles entenderam que os recursos que foram colocados naquelas obras, eles são recursos oriundos do meu, do seu, do imposto de quem está nos assistindo agora. Então, nada mais justo do que a população nos ajudar na preservação desses espaços públicos. Os banheiros públicos que foram colocados na Praça Deodoro estão sendo mantidos, tem a guarda municipal, vigilância por câmara eletrônica, a parte da blitz urbana também, o comércio informal não voltou para as praças, e a população, nós tivemos 1 ou 2 casos de depredação do espaço público, que foi uma pichação de um banco, e aonde nós vimos a reação da população nas redes sociais. Ou seja, a população está nos ajudando na preservação e é isso que a gente espera dela. O senhor falava sobre a importância da parceria com o Estado, a parceria com o município, e a gente já tem um anúncio aí já previsto de intervenções significativas, por exemplo, no Mercado das Tulhas e em outros pontos da cidade. Quer dizer, essa parceria, essa visão ampliada do entendimento de que esse bem público pertence a todos nós e que quem é detentor de um cargo público, quem está ali momentaneamente na gestão, também tem que ter essa preocupação e priorizar esse aspecto, né? Com certeza, nós temos buscado parcerias com todos os entes federados e com a iniciativa privada também, exemplo da Vale. Buscamos parceria com o governo do estado, com a Prefeitura de São Luís. A Prefeitura agora nos apresentou, está em fase de aprovação no IFAM, toda a reforma do mercado das tulhas. O projeto, inclusive, já foi aprovado pelo IFAM, já foi licitado pela Prefeitura, as obras devem iniciar em breve. Também toda a parte estamos analisando o projeto da Fonte do Bispo, ali no Anel Viário. Essa obra também de responsabilidade da Prefeitura vai se estender até a Casa do Maranhão, vai ser revitalizado toda aquela área também. Então, são obras importantes que vêm somar com esses investimentos federais e com os investimentos que o governo do estado tem feito, para que nós possamos, enfim, devolver à população de São Luís aquele centro histórico totalmente revitalizado, para que a população volte novamente a ter orgulho do seu centro. Maurício Tapari, superintendente do IFAM no Maranhão, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço, Adalberto. Obrigado a todos. Olha, gente, quando o assunto é buscar alternativas para a geração de energia limpa, o mar está para peixe. Você não entendeu nada? Então veja a reportagem de Ciro Mineiro e conheça uma pesquisa inédita desenvolvida aqui no Maranhão que pode dar um melhor destino a uma parte descartada de um produto abundante no segundo maior litoral do Nordeste. A pesquisa durou cerca de 1 ano. Nesse período, o engenheiro mecânico chegou à conclusão de que era possível transformar a escama do pescado, abundante no litoral maranhense, em matéria-prima para a geração de energia. O nosso grupo ele trabalha com biomassa e a gente achou que seria uma boa ideia utilizar um resíduo que era local, já que o próprio estado do Maranhão em si é um dos maiores produtores de pescado do estado, é o 9º, se eu não me engano, e tem uma geração muito grande de resíduos. Então, a gente optou por pegar essa biomassa de escama, que não era utilizado, para utilizar como fonte de energia, já como era feito com outras biomassas lenhosas, como ocorre, por exemplo, com o bagaço de cana. As vísceras dos peixes já são utilizadas geralmente pela indústria cosmética, mas não há nada muito fundamentado para que poderia servir a escama, o que torna o estudo desenvolvido pelo maranhense inédito e inovador. Eu vou continuar agora minha pesquisa no mestrado, então tenho mais 2 anos para desenvolver esse trabalho e a gente vai fazer algumas análises adicionais, como por exemplo a respeito dos gases que são liberados, já que nas análises iniciais eles indicaram que não tem uma produção de gás tão nocivo assim, e a gente quer testar esse material para ver se ele realmente confirma essa nossa indicação. Foi passando diariamente em frente a esse local, o Mercado do Peixe aqui na capital maranhense, que o professor que orienta o Arthur teve a ideia de trabalhar em cima da escama,
como uma provável fonte de energia. A ideia principal dessa pesquisa é dar ao resíduo uma outra destinação, que não seja o descarte irregular, contribuindo para a degradação do meio ambiente. Esse é o caminho que eu faço todo dia para vir trabalhar no mercado do peixe, né? E eu passava e me incomodava. E também por saber que a gente está numa região que é litorânea. Como o pesquisador e o orientador ponderam, o caminho ainda é longo, mas não deixam de sonhar em ver futuramente o objeto de estudo em questão ser utilizado por todos como mais uma opção de fonte de energia. Esse trabalho ainda está muito incipiente, está bem no começo, né? A pesquisa, para ela chegar ao mercado, ela vai demorar uns 5, 10 anos. Foi toda uma análise, todos os testes, mas quando a gente chegou principalmente iniciais, eu fico muito feliz. O que dá um prazer maior é ver que a gente está dando uma utilidade para algo que não seria utilizado de jeito nenhum. Muito legal, sucesso aí na pesquisa que está só começando, tem muita coisa ainda para desenvolver, a gente vai ficar aqui na torcida para que tudo dê certo. Vamos saber mais uma vez como é que está o trânsito na capital? Imagens ao vivo você tem do Centro de Controle de Trânsito da capital, da Prefeitura de São Luís. A gente começa com São Francisco, essa rotatória aí é extremamente importante, estratégica. Você vê o trânsito tranquilo, inclusive no sentido centro, lá à direita. Ó. À esquerda já é o pessoal que está vindo do centro aqui para o bairro do São Francisco, Ponta da Areia, Renascença. Trânsito tranquilo nesse ponto da cidade. A gente faz um giro, porque agora a gente vai ver o outro lado ali. Ó. Daquele lado, do lado esquerdo, a gente observa o trânsito já no sentido para quem vai para o Renascença, e agora sim, quem vem, você vê o volume maior aí, as pessoas estão vindo no sentido centro, no sentido, agora as pessoas que vêm da Ponta da Areia. Aí está um outro ponto nesse giro aí, a gente passeando nessa câmera que fica na rotatória do São Francisco para ver em tempo real como é que está o trânsito, tranquilo até o momento nesse ponto da cidade também. Vamos para a Avenida Beira-Mar? Na Avenida Beira-Mar a gente tem essa câmera colocada aí na Rua do Egito, né? Esse cruzamento também é importante. Olha, já é bem maior agora nesse horário o volume de veículos se dirigindo ao centro da cidade, vindo principalmente do bairro do São Francisco. Maré está cheia aí, você tem imagens em tempo real da capital maranhense, o sol já está brilhando também nessa manhã. A Avenida dos Holandeses, no Calhau, é esse ponto que a gente mostra agora para você. A Avenida dos Holandeses, no bairro do Calhau, também com trânsito tranquilo. Nesse momento, lá ao fundo, lá inclusive, um carro ali da SMTT nessa rotatória. Pode ter acontecido alguma situação, a gente não tem informação ainda, mas o fato é que está tudo tranquilo. Temos, inclusive, um agente aqui da SMTT nesta rotatória nesse momento. Agora, outro ponto da Avenida dos Holandeses, aí já é o cruzamento com a Avenida Daniel de Latouche, também o trânsito tranquilo, mas claro, o pessoal que vem do Araçagi, vem daquela região ali, já com um volume grande de veículos no sentido centro, o pessoal que vai passar ainda pelo bairro do Calhau. Portanto, imagens ao vivo, mais uma prestação de serviço, imagens em tempo real aqui no Bom Dia Maranhão para você ficar bem informado. E agora, vamos falar de política? Já comigo aqui no estúdio, nosso colunista John Coutry. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, vamos falar sobre deputados maranhenses que buscam aí abrigo para ser candidatos à prefeitura da capital. E aí a decisão de saída, de troca de partido, de apoios é fundamental, né? É fundamental, Adalberto. Ontem o Duarte Júnior, né, deputado estadual Duarte Júnior, que está no PCdoB, ele realizou o encontro, né, se encontrou com o presidente estadual do PP, o André Fufuca, que também é vice-presidente nacional do partido. Está aí nas imagens o Duarte Júnior com o André Fufuca, né, ali na sede do PP, e o Duarte Júnior busca, então, aí, se não for possível ser candidato no PCdoB, ele já busca abrigo em uma outra sigla, em uma outra legenda, né, no sentido de ter sua candidatura viabilizada. Então, o Duarte primeiro procurou o PR, que agora é PL, né, conversou com o deputado Josimar Maranhãozinho, mas parece que não avançou muito. Então, ele já está conversando também com o PP, com o André Fufuca. O que acontece? No PP também há um outro interessado. É o deputado estadual Wellington do Curso, que pode sair do PSDB, porque no Ninho Tucano, o senador Roberto Rocha tem dado indicações de que não deve apoiar a candidatura do Wellington do Curso. Então, o Wellington também procura um outro partido, pode ser o PP também, já que ele disputou a prefeitura de São Luís pelo PP também na eleição passada. Por sua vez, o deputado Iglesio, que está no PDT, né? Está na tela aí do lado esquerdo. Está no lado esquerdo, exatamente. O deputado Iglesio, ele pode também aí sair do PDT e disputar a prefeitura de São Luís. O que ocorre? No caso do Iglesio, ele pretende disputar a prefeitura de São Luís pelo PDT, mas o plano A do PDT é o presidente da Câmara, Osmar Filho. E o Iglesio tem dito o seguinte, não vou procurar outro partido agora, não vou tentar sair agora.
Mas se eu tiver viabilidade nas pesquisas e eu puder achar um outro partido, eu posso então sair do PDT de forma amigável, ou seja, ele quer então aí deixar as portas abertas no partido, sem criar nenhum tipo de atrito ou litígio com o senador Everton, nem com a liderança do PDT. Isso se a candidatura dele tiver viabilidade, crescer nas pesquisas. As pesquisas mostram, as minhas pesquisas, liderança do deputado Eduardo Braide, e depois o Duarte Júnior e o Wellington no curso pontua. Diogo Coutrinho, lá em Brasília, claro que nós estamos no período agora de recesso, mas na volta já se sabe que o primeiro assunto logo é a reforma da Previdência. O texto foi aprovado em primeiro turno na Câmara, mas já lá no Senado, já há informação, inclusive, de que com certeza estados e municípios serão incluídos nessa reforma. Pelo menos foi o que afirmou o líder do governo, né? O Fernando Bezerra, senador do MDB, ele disse o seguinte, que é provável, certamente, estados e municípios serão incluídos, Adalberto, ali no Senado, quando for para o Senado, a tramitação da reforma da Previdência, ou seja, essa inclusão dos estados e municípios, ele avalia que terá a maioria do apoio dos senadores, algo em torno de 54 a 60 votos, senadores inclinados a apoiar a reforma da Previdência. Para finalizar, Adalberto, o deputado federal Hildo Rocha, que é o presidente da comissão especial que analisa a reforma tributária, não mais Previdência, a reforma tributária, ele descarta qualquer tipo de novo imposto, por exemplo, a CPMF, a volta da CPMF, que é uma proposta do deputado Luciano Bivar, ou seja, que seria um imposto, mais um imposto. O que tramita na Câmara? Uma proposta do economista, né, que coloca ali uma proposta de simplificação, unificação de impostos. PIS, COFINS, ICMS, Esse ISS. assunto, inclusive, vai ser o próximo a ser debatido. Exatamente. Congresso, então, aí ele descarta acesso. qualquer tipo de imposto CPMF ali na reforma tributária. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. Vamos para o intervalo. Na volta, a Marinha emite sinal de alerta para ventos fortes no litoral de São Luís, hein? E mais, no quadro Bem Viver, nós vamos falar sobre a importância da saúde do homem, já que, inclusive, essa semana a gente teve o Dia do Homem, né? Um bom gancho para a gente falar disso no nosso quadro de saúde. A gente volta já já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. E agora é hora do nosso quadro de saúde aqui do Bom Dia. Bom, essa semana, você sabe, foi celebrado o Dia do Homem. Aqui no Bem Viver, eu recebo a urologista do DEI Hospital, Amanda Jordão, para falar sobre a saúde da população masculina. É preciso mudança de cultura nessa área. Amanda confirma isso para mim. Amanda, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Já comecei falando aqui de mudança de cultura, mas é a realidade, né? A gente tem que criar vergonha na cara, assumir aqui, né? E os homens ficam devendo quando o assunto é prevenção, é cuidar da saúde. Isso. Justamente, assim, as mulheres, elas têm uma tendência cultural a ir muito mais vezes para o médico, desde novinha, desde 18, 12 anos. E os homens, eles deixam para a última situação. Ou eles são levados pelas esposas, pelas filhas, ou eles vão quando a situação já está bem crítica. Então, é isso que a gente tem que começar a mudar culturalmente nos nomes da nossa cidade, do nosso país, porque todos têm a mesma cultura. Quando a gente fala de prevenção à saúde, a gente precisa lembrar também da prevalência de doenças em relação aos homens, né? E aí a gente tem um dado significativo em relação, no Maranhão em especial, câncer de pênis, né? E a questão da próstata também, né? Exatamente. É preciso vencer algumas barreiras nessa área. O nosso estado, como é que está em relação a essa questão? Como é que você, no dia a dia que lida com os pacientes, né, percebe a sua percepção sobre os cuidados que deveriam ser, principalmente nessa área? Olha, o Maranhão, ele é recordista, né, em câncer de pênis. Ainda temos muito isso, porque o Maranhão é um estado com um dos piores IDHs do Brasil. Então, como o câncer de pênis ele é muito vinculado à instrução, à questão de higiene, então o homem precisa ter uma instrução melhor. E, na verdade, é só higiene, assim, é o básico. Tem muitos outros fatores, como as lesões precursoras, a lesão como HPV, falta de higiene e a falta de exposição da glande pela fimose. Então, os homens, eles precisam perceber que uma feridinha, ela não se torna uma feridona do dia para a noite, que eles podem procurar o médico quando já está inicial. Isso para prevenir o câncer de pênis. Já o de próstata, os homens precisam diminuir um pouco a vergonha, porque assim, tratar não é vergonha nenhuma. A partir dos 50 anos, a sociedade brasileira já preconiza que todos os homens devam fazer o toque, o PSA, e os dois ainda são complementares, porque no toque a gente descobre nódulos, se a próstata tem uma textura mais rugosa,
sugestiva de câncer. E quando a gente descobre o problema inicial, a resolução é muito mais fácil do que chegar no nível já avançado de doença, que às vezes já não tem mais propósitos cirúrgicos. Então, assim, não custa ir logo prevenir. A gente faz busca ativa de câncer de próstata na fase inicial. Então, é ideal que o homem procure uma vez ao ano, é só uma vez ao ano. Só isso. Eu ia te falar sobre isso, essa questão da prevenção. Pode fazer realmente grande diferença essa procura antecipada ao médico e estar atento ao seu corpo, né? Fazer esse exame. A gente percebe que as mulheres, por exemplo, o próprio exame de mama, né? A gente sabe que o câncer de mama não é só em mulher, mas a mulher tem mais essa preocupação, né? Com o toque, com o cuidado, de se perceber, né? É preciso que a gente comece a despertar para isso também. Então, diferente da mulher que faz o autoexame da mama, no caso de câncer de próstata é completamente assintomático. Então, se o homem pensa, eu vou esperar sentir alguma coisa, tá tudo bem, não vou fazer nada. Não é bem assim. É completamente assintomático. Então, por isso que precisa fazer a vigilância, por isso que precisa fazer o preventivo. Por quê? É descobrir a doença na fase inicial, porque as chances de cura, as chances de cirurgia, incontinência urinária e impotência vão ser muito menores do que naqueles pacientes já idosos, com 75 anos, que procuram e aí depois reclamam, eu fiquei impotente. Não, mas talvez já tivesse uma doença, uma impotência prévia e a cirurgia já piorou. Mas a prevenção no estado inicial é muito melhor, uma radioterapia já cura. Então, assim, no caso de câncer de pênis, tudo bem. A percepção, o autoexame é ideal. Você todo dia tem que ver, lavar, limpar. Porque uma feridinha, já procure seu urologista, porque pode ser a causa de um câncer inicial. E o tratamento ser inicial sem perdas, sem amputações, sem traumas. As doenças sexualmente transmissíveis. Hoje a gente tem muito mais informação, o acesso a essa informação é facilitado, é democratizado, a gente tem a rede aí, todo mundo praticamente com o celular na mão. Mas esse ainda é um problema sério, quer dizer, ainda que tenham métodos, né, preventivos, quer dizer, você tem uma série de situações dessa natureza, mas ainda a gente observa um número grande, né, dessas proliferação dessas doenças sexualmente transmissíveis, né? Eu acredito que já diminuiu bastante com o uso da camisinha e com os dispositivos de divulgação, realmente diminuiu muito, mas ainda no meu consultório eu recebo adolescentes, jovens com doença sexualmente transmissível, precisando fazer o tratamento, lesões precursoras, por exemplo, HPV, herpes, tem muito. Então, HPV é uma lesão precursora de câncer de pênis, sim. Então, qualquer pequena verruga, qualquer pequena lesão, como é que é a herpes? Ela é uma ferida pequena, brilhosa. Então, é diferente do normal. Se você vê todo dia, é melhor procurar o médico nessas qualquer percepções. Mas, assim, eu acredito que já está diminuindo bastante de 30, 40 anos atrás, né? Doutora, obrigado pela presença aqui na TV Difusora. Toda semana a gente faz questão aqui no quadro de saúde, falar de saúde de uma forma mais ampliada e a gente agradece a sua presença aqui. Muito obrigada, gente. Obrigado. Começaram a atuar esta semana em Caxias 23 novos profissionais que fazem parte do programa Mais Médicos. Vamos ver. Dr. Bruno Guilherme começou a trabalhar recentemente na Unidade Básica de Saúde do bairro Pirajá. Estudou medicina em Teresina, no Piauí, mas é natural de Caxias. Ele e mais 10 profissionais vieram somar com os 23 médicos já existentes no município que atuam pelo programa Mais Médicos, de iniciativa do governo federal. Está orgulhoso em voltar para a sua terra natal. É um programa muito interessante, ele nos oferece suporte de trabalho, tanto na parte científica, quanto meios de trabalho e também na valorização do profissional. Me formei no Piauí, na Universidade Estadual, retorno para a minha cidade com o objetivo de colaborar e melhorar a saúde da população, né? E o programa ele nos oferece esse suporte. Olha, gente, a Marinha emitiu alerta de ventos fortes para o litoral da capital. Nós vamos saber mais sobre o assunto com o Eduardo Ericeira. Eduardo. Pois é, Adalberto, ventos de até 60 km por hora do litoral aqui da capital São Luís, pelo menos esse é o alerta da Marinha, esses ventos de 60 km por hora que vai estar aqui na capital maranhense, na capital São Luís, no litoral, e pode chegar até o estado do Rio Grande do Norte. Esses ventos são por conta aí, no litoral aqui da capital São Luís até o Rio Grande do Norte, por conta de uma frente que chega de Salvador, da capital da Bahia, com ventos de até 74 km por hora, só que aqui chega um pouco mais suave, 60 km,
km. De qualquer forma, é uma ventania muito forte, fica o alerta aí da Marinha Brasileira. As ondas podem chegar, por exemplo, na capital baiana, em Salvador, a ondas que podem chegar a uma altura de 3 até 4,5 metros. Mas segundo a Marinha, aqui em São Luís, não vai ser registrada essa altura de onda de 3 até 4,5 metros. De qualquer forma, fica a recomendação para navegantes, pescadores e banhistas que evitem aí, principalmente tomar banho e a água nesse período de hoje pela manhã já até, aliás, de hoje à noite, dessa quarta-feira à noite, até sexta-feira pela manhã, é o alerta da Marinha Brasileira em relação à questão de ondas, mas principalmente aqui no litoral maranhense, em São Luís, por conta dos fortes ventos. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Vamos conferir a previsão do tempo na capital. A gente viu aí ventos fortes, né? Aqui no litoral da capital maranhense. Vamos ver no interior do estado também. 3 cidades hoje. São Luís, hoje com sol, com algumas nuvens. Previsão de chuva à tarde, hein, gente? À noite, hoje aqui em São Luís, o tempo fica aberto. A mínima em São Luís, 23 graus, a máxima 31. Vamos para a segunda maior cidade do estado, aniversariante da semana, Imperatriz. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Mínima lá em Imperatriz, 20 graus e a máxima 37. Agora a gente vai para Caxias. Em Caxias, sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Por lá, a mínima 21 graus, a máxima 35 graus. Vamos para mais 3 cidades, vai dar tempo de mais 3. Trizidela do Vale hoje, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Mínima em Trizidela do Vale, 23, máxima 31 graus. Em Carolina, sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Mínima de 21, máxima de 37 graus. Vamos para Codó. Tempo quente e seco em Codó. Mínima de 21, agora a máxima 36 graus. Muito quente, né, gente? Agora veja como fica a Tábua de Marés. Já aconteceu. Hoje de madrugada, primeira maré baixa, 1,1, você vê na tela, às 7h06, no comecinho do nosso Bom Dia, maré alta com 5,3 metros. Com menos de 1 metro ali, maré baixa novamente às 1h36 da tarde. A partir de 1h36 da tarde, à noite, 7h38, teremos novamente maré alta, 5,3 metros, e fica aqui o alerta da Marinha para ventos fortes em todo o litoral até sexta-feira. Bom, gente, na terceira reportagem sobre a segunda maior cidade do estado, nós vamos conhecer agora a história do Centro Comercial de Imperatriz. Vamos ver. Tudo começou em 1971, quando Vicente Pitts inaugurou um conjunto comercial denominado Mercadinho, que acabou dando nome ao bairro. Havia apenas 2 alas com 6 açougues para carne bovina e 2 para suína, além de lojas e boxes para verduras. E aqui era pouca barraca. Aí foi aumentando, o pessoal construindo. E hoje está assim, nessa proporção. Uma pequena feira que no início dos anos 60 não ocupava mais que um quarteirão, teve um grande crescimento com a chegada da rodovia Belém-Brasília e se tornou a maior feira livre da região. Na década de 80, o então prefeito José de Ribamar Fiquene concedeu títulos definitivos para vários ocupantes da área, menos o mercado da carne, que é administrado pela Secretaria de Agricultura do município. Seu Reinaldo conta que chegou a jogar futebol no time do Imperatriz, pendurou as chuteiras e se tornou açougueiro. Lá se vão 45 anos neste local. Já tem uma clientelinha mais ou menos, né? Aquele vai pouquinho, dá para ir sustentando a gente, é devagarzinho, mas vai, né? Para comprar carne melhor do que o mercado, não existe de Imperatriz, não. Neste prédio que fica na outra quadra, ao lado do Vicente Pitts, o visitante se surpreende com a infinidade de produtos naturais e ervas medicinais. A prefeitura diz que tem projeto para transformar o mercadinho em uma atração turística. Aqui é um grande centro, então nós queremos e pretendemos transformar isso aqui também num ponto turístico, para que as pessoas, ao visitarem Imperatriz,
seja obrigatório a passagem delas por esse grande centro de compra e venda que é o Mercadinho. Segundo a Secretaria de Agricultura do município, são cerca de 300 pontos formais e informais de comércio e desses, 120 são dedicados à venda de alimentos. O Mercadinho é, sobretudo, uma referência histórica, porque, além de ter sido o primeiro conjunto comercial da cidade, ele que recebeu o nome de um engenheiro civil que iniciou a construção daquele centro comercial, ele também se transformou em referência obrigatória da economia do município de Imperatriz. O movimento é intenso, mas principalmente aos domingos, o Mercadinho vira uma miscelânea, com tantos vendedores e consumidores em meio às barracas. E tem sido assim parte da história da maior feira livre da região tocantina. E não há dúvida que nessa colcha de retalhos, onde circulam diariamente cerca de 5.000 pessoas, pulsa grande parte da herança cultural da segunda maior cidade maranhense. E tudo então se faz canção, as cordas de um violão nas mãos de um poeta lá do Tocantins. Muito legal, de parabéns nossa equipe aí, Imperatriz, mais uma reportagem especial. Como você viu, né, fazendo uma correção, a gente mostrou aí a feira lá de Imperatriz, o Mercadinho, toda aquela estrutura ali em torno do Mercadinho da capital. Que bom aí que existem planos para transformar realmente numa área turística. O mercado em todas as cidades do mundo, né, é um ponto de referência, é um ponto que faz parte da construção da cultura, da identidade de um povo. Muito legal saber disso, viu? Amanhã a gente vai estar de volta aqui às 7 horas da manhã. Eu quero você aí também tomando café da manhã com a gente aqui no Bom Dia, para começar o dia logo bem informado. Amanhã, quinta-feira, a gente volta com mais informações. Bom Dia termina agora. Outras notícias você tem no nosso portal M10. Perdeu o programa? Vai lá no nosso canal no YouTube, vai nas nossas redes sociais também, participa, compartilha lá nas nossas redes sociais, no Instagram, enfim, no Facebook também da TV Difusora e acompanhe novamente o programa. Ou então, se você perdeu, assista a nossa íntegra da edição de hoje lá no nosso canal no YouTube. Um ótimo dia para você. Lembrando que às 11 horas da manhã você tem um encontro marcado aqui, hein? Com a Jéssica Lima, também com o Iago Brandão, no Tudo de Bom. Valeu, a gente se encontra amanhã às 7 da manhã aqui no Bom Dia. Até lá.